Paz do Senhor, irmãos. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Os irmãos encontraram? Nós vamos estar falando hoje, amanhã à noite, domingo pela manhã, sobre escatologia bíblica. A partir de amanhã à noite, nós vamos abrir para perguntas e também no domingo pela manhã. Assim não faremos hoje, porque certamente algumas perguntas serão sobre temas que nós iremos abordar amanhã e domingo pela manhã. Então você já formula a sua pergunta, pode ser dentro do âmbito escatológico ou pode ser qualquer outra pergunta dentro da teologia bíblica. O irmão pode ficar à vontade e a irmã de fazer a sua pergunta, e eu tenho convicção que o Senhor irá esclarecer por misericórdia e bondade. Agradeço a Deus pela bondade, onibenevolência, de ter permitido que eu pudesse estar aqui conhecendo os irmãos, a vida do pastor, sua esposa, bem como os outros demais obreiros e pastores que nos deram toda assistência para que pudéssemos estar aqui. Nós iremos falar sobre escatologia bíblica. Eu vou tentar abordar, concatenando os eventos em uma ordem cronológica, a qual eu acredito, e as outras posições escatológicas nós iremos também mencionar no decorrer do estudo em seu tema oportuno. Então vamos ler a partir do versículo de número 13. Irmãos, não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pode tomar o seu respectivo assento. Bom, você tem aí a sua apostila. Tudo que eu irei tratar aqui está de acordo com a apostila que você tem em mãos. Mas não fique triste comigo se eu não ficar lendo a apostila, porque se assim eu fizer, os 3 dias não serão suficientes para nós abordarmos tudo o que iremos falar. A escatologia bíblica é um estudo acirrado, tem causado muitos debates. Quando nós olhamos para a história da igreja, e nós dividimos em 6, igreja primitiva, igreja perseguida, igreja do período imperial, medieval, a igreja da reforma e a igreja odierna. Nós sabemos que em nenhum concílio o assunto de escatologia foi tratado. Geralmente os concílios estavam centralizados na pessoa de Cristo, ou na pessoa do Espírito Santo, ou até mesmo dentro da soteriologia ou da eclesiologia, mas a escatologia bíblica não é um assunto que foi abordado em concílios, como o concílio de Nicéia, de Constantinopla, de Calcedônia, tantos outros concílios que nós tivemos. Mas a escatologia bíblica é aquilo que nós chamamos de o DNA das Assembleias de Deus. A escatologia bíblica está no coração de todo assembleano, e é um assunto muito pertinente, porque a cada 30 versículos no Novo Testamento, um fala acerca da volta de Jesus. Somente 4 cartas no Novo Testamento não falam acerca da escatologia bíblica, a saber, carta aos Gálatas, Filemão, 2ª e 3ª epístola de João. Qual a definição do termo escatologia? Deriva de 2 palavras gregas. A palavra skatos ou skaton significa últimas coisas, enquanto a palavra logia, que vem de logos, ou logia, seria assim melhor em grego, significa doutrina, conhecimento, tratado, assunto. Quando você diz que vai estudar escatologia, você vai estudar a doutrina das últimas coisas, ou ter o conhecimento acerca das últimas coisas. O que você veio fazer aqui essa noite entender a doutrina das últimas coisas ou ter o conhecimento das últimas coisas.
Se eu perguntasse qual a importância de estudar escatologia, nós poderíamos definir vários pontos aqui, mas quero colocar alguns. Quando nós lemos primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 15, você pode anotar, depois você lê em casa. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, palavras de Pedro: antes santificai a Cristo em nosso coração, para que nós estejamos preparados para responder a quem perguntar a razão da nossa esperança. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que nós devemos santificar a Cristo em nosso coração, mas nós devemos estar preparados para responder quem perguntar a razão da nossa esperança. É como se você encontrasse alguém que lesse, por exemplo, o livro do Apocalipse e fizesse algumas perguntas. Para onde irão as almas dos ímpios? Ou para onde irão as almas dos justos? Quem é a besta que sobe da terra? Ou quem é a besta que sobe do mar? Quem é a antiga serpente e o dragão? Quem são os 144.000? Quem são as duas testemunhas? Quem é a mulher vestida de sol que pisa sobre a lua? O que significa os selos, trombetas e taças, milênio, Gog e Magog, juízo final, novos céus e nova terra? Estas perguntas, Pedro está dizendo que nós devemos estar preparados para responder a quem perguntar a razão da nossa esperança. E que esperança é essa? Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versos 13, vai dizer que nós temos uma bendita esperança. Então, essa noite nós estamos certamente nos preparando para responder a quem perguntar a razão da nossa esperança. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque o estudo escatológico não é um estudo especulativo. Ele é bíblico e ao mesmo tempo ele é consolador. Paulo, nessa epístola, no capítulo 4, versos 18, a qual nós lemos, ele vai dizer: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estas, ele está restringindo o consolo dentro de um contexto. E nesse contexto, Paulo está falando de uma esperança daqueles que dormem. Aí é um eufemismo, nós não cremos no sono da alma. Iremos falar posteriormente sobre isso. Nós cremos que a alma pós-morte está em consciência. O que ele está dizendo é que existe esperança pós-morte e que haverá um momento em que Cristo arrebatará a sua igreja. E este é o estudo consolador. Quando os crentes em Tessalônica passavam por tribulações, perseguições, afrontas, o consolo não era nenhuma campanha de 7 dias para receber a chave. Era falar sobre o arrebatamento da igreja e a esperança daqueles que morreram em Cristo. Este é um estudo consolador para nossas vidas. Além de ser um estudo consolador e nos trazer preparo para responder a quem perguntar a razão da nossa esperança, é um estudo que nos traz coragem para enfrentar o século presente. O Paulo estava na sua segunda prisão, e essa não é aquela domiciliar a qual ele recebia visitas. Ele está em uma masmorra, acorrentado, ainda tem um pergaminho em suas mãos e um tinteiro, a qual ele escreve a sua última carta, que nós conhecemos como segunda epístola a Timóteo. Ele está esperando um soldado entrar na cela e chamá-lo pelo seu nome Shaul, em uma tira de couro. Shaul, que é Saulo ou Paulo em grego, ele será levado para perder a cabeça a mando de Nero, segundo a tradição, em um gladio romano. O que faz um homem, há momentos que está a perder a sua cabeça, escrever uma carta e no capítulo 4, versos 8 dizer: desde agora a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. O que eu quero dizer é que Paulo, ele sabe que a morte é um veículo a qual Deus usa para nos levar mais próximo do nosso Senhor. Vou explicar melhor. A morte é um passaporte para a nossa vitória, que é estar com Cristo nosso Senhor. O estudo escatológico nos traz preparo, o estudo escatológico nos traz consolo, e o estudo escatológico aflora em nosso coração a coragem de enfrentar o século presente. E por que não a morte? Onde está a morte, a tua vitória. Onde está o inferno e o teu aguilhão, porque tragada foi a morte pela vitória. Na sua apostila, Apocalipse, métodos de interpretação. Antes de falar sobre os 4 métodos de interpretação do livro do Apocalipse, que é o método idealista, preterista, historicista e futurista, vamos conhecer um pouco sobre este livro que é o Apocalipse. A palavra apo significa tirar de dentro para fora. A palavra calipse vem de um radical grego calipto. Quando você vê um eucalipto, eu boa, calipto sombra, eucalipto sombra boa. Quando você diz calipse, você está dizendo exatamente isso.
sombra, aquilo que está em oculto, no escuro. Apocalipse é tirar de dentro para fora aquilo que estava em oculto e não está mais. A grosso modo, o Apocalipse significa revelação. E revelação no grego significa descortinar, ou seja, tirar o véu. O que é a revelação? É tirar o véu para que você possa enxergar o que está do outro lado. Com o véu você não enxerga. Em termos práticos eu vou explicar. Quando Deus falou para Abraão, sai da terra, da parentela, da casa dos pais e vai para a terra que eu lhe irei mostrar. Quando ele tira o Abraão, Abraão não era para levar Ló. Ló em hebraico significa véu. Observe, quando nós levamos na caminhada da fé quem não era para levar, nós estamos impedindo Deus de mostrar coisas para nós futuras. Ló é o véu, e o véu está impedindo Abraão de ter visão. Enquanto ele estava com Ló, ele não teve uma visão. No capítulo 13, quando ele tirou o véu, tirou Ló, capítulo 15, Deus falou com Abraão em visão. Apocalipse é Deus descortinando, tirando o véu, para que João pudesse enxergar as coisas futuras. Que coisas são estas? Capítulo 1, versos 19. Escreve as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Daqui a pouco eu entro em detalhes aí. Escreve, João, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. João está em uma ilha chamada Pátimos, ficava mais ou menos a uns 86 quilômetros do sudoeste de Éfeso. O imperador em seu tempo era Domiciano. Todos os demais apóstolos, até mesmo Paulo, já estavam mortos. O último que sobrara da geração apostólica era João. E Domiciano queria tirar o líder do cristianismo de cena. Então ele enviou João para essa ilha chamada Pátimos. Quando João está em Pátimos, ele vai receber a revelação que vem de Deus a Cristo, de Cristo ao anjo, do anjo a João e de João para nós. Porque João vê o que ninguém viu, escreve o que ninguém escreveu e com certeza sentiu em Pátimos o que ninguém sentiu. Ele era filho de Salomé e Zebedeu, irmão de Tiago. Este João é aquele que quando Jesus andava servindo pão e peixe, o ministério nesse tempo de Jesus era acompanhado por 5.000 homens. Só queriam pão e peixe. Só que de 5.000 em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, somente 500 pessoas e mais Tiago viram ressuscitar. Só que de 500 pessoas e mais Tiago, só 120 estão orando em Atos 2, o ciclo de oração no cenáculo. Só que de 120, só 70 em Lucas 10 vão para evangelismo na grande comissão. Só que dos 70, somente 12 andam com Jesus. Só que dos 12, só 11 tomam ceia. Só que dos 11, somente 3, Pedro, João e Tiago, foram para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Só que dos 3, só João está com Cristo aos pés da cruz. Porque João viu o que ninguém viu, sentiu o que ninguém sentiu, escreveu o que ninguém escreveu. Quer ter sensibilidade com Jesus? Vai com Ele até o fim no teu ministério. E de repente João ouve uma voz como uma voz de trombeta. E quando João olha, vem alguém para falar com ele. Quem é este que vem falar com João? Jesus, em seu ministério, ele não costumava fazer perguntas. Certa feita ele entrou numa região chamada de Cesareia de Filipe, somente com os 12. Era uma região que havia diversas divindades, um panteão de deuses, um templo ao deus Pan grego e também um templo a César construído por Herodes em homenagem a César. Era o lugar propício que Jesus queria saber quem era ele para os seus discípulos. Em meio ao silêncio, Jesus fez uma pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? Eu não sei aqui em Jaraguá do Sul, mas em Campinas, São Paulo, domingo, 9 horas da manhã, as testemunhas de Jeová batem na porta de nossas casas. E eles que têm como fundador Charles Taze Russell, eles vão dizer que Jesus não é Deus, que ele é uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade, nada mais. Se perguntar para os mormons que têm como fundador Joseph Smith, eles vão dizer que Jesus é um polígamo casado com Marta e Maria em João capítulo de número 2, nas bodas de Caná, e o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Se perguntar para os kardecistas, eles vão dizer que Jesus somente tinha um espírito elevado que no hinduísmo alcançou o karma. Se perguntar para os adventistas do sétimo dia, eles vão dizer, como fundador Guilherme Miller, que Jesus é o arcanjo Miguel.
Se você perguntar para os budistas que têm como fundador Siddhartha Gautama, eles vão dizer que Jesus nunca foi Deus, somente um homem que deixou um bom exemplo, um legado a ser seguido de liderança e nada mais. A maior religião que cresce no planeta, os muçulmanos, vão dizer que Jesus não é Deus, que ele é simplesmente uma criatura ou um profeta do mesmo patamar de João Batista e quem sabe de Elias. Mas se nós pudéssemos caminhar há 2000 anos atrás, alguém iria dizer que ele é o Jeremias, outros iriam dizer que ele é o João Batista, outros iriam dizer que ele é o Elias, mas uma mulher em Samaria sem o cântaro na mão, ela iria dizer, para eles eu não sei, mas para mim ainda é aquele que tem água da vida eterna. Isaías vai dizer, para mim ele é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é a raiz de Davi. O Jó vai dizer, para mim ele é o Redentor que vive. O Jeremias vai dizer, para mim ele é o renovo. Ezequiel vai dizer, ele tira o coração de pedra, ele coloca um coração de carne. Às margens do Jordão, João Batista vai dizer, para mim ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você tomar um café em Betânia feito por Marta na casa de Lázaro, eles vão dizer que Jesus é aquele que ressuscita mortos e ainda que esteja morto viverá. Mateus vai dizer, para mim ele é rei. O Marcos vai dizer, ele é servo, mas é maior do que César. Lucas, escrevendo aos gregos, vai dizer, para mim ele é o homem perfeito. E João vai dizer, para mim é aquele que tem cabelos brancos como a neve e olhos como chamas de fogo. O seu vestido não foi confeccionado em Damasco, Magdalo, em Tiro, mas na eternidade. Os seus pés como latões reluzentes saindo da fornalha. Ele tem a liderança em suas mãos direita, e este é aquele que é, que era, que há de vir, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Paulo vai dizer, ele é aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, crido pelo mundo, pregado entre nações e recebido em glória. Mas tenho a certeza que os assembleanos aqui essa noite vão continuar dizendo até o arrebatamento, para nós ele ainda é o que salva, o que cura, o que liberta, batiza. Eu ainda acredito no batismo com o Espírito Santo. Cadê os crentes que vão morar no céu? Vou segurar um pouco que é escola. E quando João vê ele com cabelos brancos como a neve apontam para a eternidade, porque ele é eterno. Ele é eterno e é imutável. Tiago 1,17. Nele não há sombra de variação, ele é eterno, porque em Isaías 9,6 ele é Pai da eternidade. Seus cabelos brancos como a neve apontam, Miqueias 5,2, ele é um menino que nasce em Belém, mas ele é desde os tempos da antiguidade. E mais do que isso, João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E sem ele nada do que foi feito se fez. E Colossenses 1,16, ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. E João capítulo 17, verso 5, ele disse, Pai, devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Em uma conversa com os fariseus, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí eles pegaram pedras para atacar em Jesus. E por quê? Porque nenhum judeu diz eu sou. Se você é aluno, você diz, Hanita Almidi, eu aluno, sou é só o eu sou o que sou. Quando ele disse, antes que Abraão existisse eu sou, a expressão grega que ele usa é egoimi, mas pela Septuaginta é RE, Asher, a mesma expressão em hebraico de Êxodo 3,14. O que ele está dizendo é, eu sou antes de Abraão, eu sou aquele que falou com Moisés na sarça. Vou repetir, eu sou antes de Abraão, e eu sou aquele que falou com Moisés da sarça. Mas tem mais uma porção. E eu deixei o Abraão ver o meu dia e ele se alegrou. Quando? Ele é antes de Abraão, ele é aquele que falou com Moisés da sarça, mas o Abraão viu o seu dia. Quando? Quando Abraão subiu para o Moriá, colocou Isaque em meio às lenhas. Quando ele levantou o cutelo e o anjo disse, calma, ali tem o carneiro, no texto diz. Ou seja, Deus estava mostrando a maquete do Calvário para ele. Eu sou antes de Abraão, sou aquele que falou com Moisés, e eu chamei Abraão para ver um vislumbre do Calvário, de como vai ser o sacrifício do carneiro, aquele que tira o pecado do mundo. O seu vestido é branco porque fala de sua pureza, porque ele assume uma natureza humana. Porque quando o Adão peca, o Adão deixou uma conta em aberto na mesa. E essa conta é impagável. Por que então Cristo teve que vir em uma natureza humana? Porque quem pecou contra Deus,
o ofensor ofendeu um Deus santo, e o ofensor o ofendeu em uma natureza humana. Para satisfazer a justiça de um Deus santo, só alguém em uma natureza humana, porém perfeita, para quitar essa dívida que ficou em aberto. E é interessante que ele veio como homem, mas não deixou de ser Deus. Mas a impecabilidade de Jesus está registrada nas Escrituras. 2 Coríntios capítulo 5, versos 21, palavras de Paulo: nele não há pecado. Se nós lermos 2 Pedro 2, 22, Pedro vai dizer que ele não cometeu pecado. 1 João capítulo 1, verso 5, nele habita a luz, e não há trevas de maneira alguma. João 6,69, ele é o santo de Deus. Então Paulo diz que ele não tem pecado, Pedro diz que ele não tem pecado, João diz que ele não tem pecado. Não me pergunte quem escreveu Hebreus, mas o autor aos Hebreus do capítulo 4, versos 15 vai dizer: nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, que em tudo foi tentado, detalhe, sem pecado. Autor aos Hebreus, Pedro, Paulo e João, diz que ele não cometeu pecado. Alguém poderia dizer: mas os 4 jogam no time de Jesus, então vou chamar 3 que jogam do outro lado. O Judas, em Mateus 27, versos 3, vai dizer: traí sangue inocente. No próprio capítulo 27, a mulher de Pilatos, Cláudia, vai dizer em uma mensagem a Pilatos: sofri muito com o sonho que eu tive por causa do sangue desse justo. E há um centurião romano que vai dizer também no capítulo 27 de Mateus: verdadeiramente ele é o Cristo, Filho de Deus. Então ele tem a sua natureza humana, sim, 100% homem, mas ele também é 100% Deus. E o Antigo Testamento é uma preparação para Jesus, e os Evangelhos é a manifestação de Jesus, e Atos, a propagação de Jesus, Epístolas Paulinas e Gerais, a explanação de Jesus, e Apocalipse, a consumação de Jesus, este que veio como homem, mas não deixou de ser Deus. Exemplo: como homem ele chora, mas como Deus ele disse: é para fora Lázaro. Como homem ele sentou no poço de Jacó e disse: estou cansado, mas como Deus ele disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem ele dorme na polpa do barco, mas como Deus, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Como homem ele tem sede, mas como Deus ele já te deu água da vida eterna. O seu vestido é branco, porque é puro, mas há um cinto de um sumo sacerdote. Os seus pés como latões reluzentes é aquele que virá na segunda vinda da batalha do Armagedon para destruir as nações. E de repente o João cita algumas verdades no capítulo 1 acerca de Jesus. A primeira verdade é: este é o primogênito dentre os mortos. Como isso funciona? Se antes dele ressuscitar, houve 3 ressurreições no Antigo Testamento, houve 6 no Novo, mais 3 ressurreições, uma em Betânia, uma em Naim, uma na casa de Jairo. Antes dele ressuscitar, houve 3. Como ele pode ser o primogênito dentre os mortos? É que o primogênito dentre os mortos é diferente dos outros que ressuscitaram, porque os demais ressuscitaram e morreram novamente. O primogênito dentre os mortos é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Aí João vai dizer que ele é o principal dos reis da terra. A palavra príncipe aí no original tem a ideia de o principal. De todos os reis humanos, ele é o principal porque ele é rei dos reis. E eu me lembro que quando os caldeus invadiram Jerusalém, já era uma profecia predita por Jeremias, filho de Ilquias, um sacerdote da terra de Ananote. Capítulo 25, versos 11, ele vai dizer que o cativeiro perduraria por 70 anos. 136 anos depois de 722 a.C., o cativeiro de Samaria pela Assíria. 136 anos depois, no ano 606 antes de Cristo, depois de uma batalha chamada Batalha de Carquemis, a Babilônia invadiu Jerusalém. Após vencer Faraó Neco e o Egito e vencer a poderosa Assíria, então Nabucodonosor se torna um proeminente monarca e a Babilônia uma potência mundial. Eles invadiram Jerusalém a primeira vez no ano 606 a.C.
Eles levaram a classe nobre ao cativeiro, entre eles alguns que nós conhecemos: Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que alguns o conhecem como Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles levaram a classe nobre, o Daniel foi colocado dentro do palácio. A segunda vez que eles invadiram Nabucodonosor e Nabuzaradã, capitão da guarda, foi no ano 597. Levaram 10.000 ao cativeiro, entre eles nós conhecemos Ezequiel. O Daniel está dentro do palácio, o Ezequiel está às margens do rio Quebar, em Babilônia. Mas no ano 586 eles invadiram a terceira vez. Desta vez eles destruíram o templo, saquearam os utensílios de ouro que era de Salomão, destruíram os muros de Jerusalém, que posteriormente Neemias vai reconstruir, e o Ezequiel vai ver no capítulo 9 e 10 o seu livro A Glória indo embora. E o Jeremias ficou em Jerusalém, ainda que tendo convite para ir para o Egito, ou até mesmo sentar na mesa em Babilônia. Percebe-se que mesmo em meio ao cativeiro, Deus não perdeu o controle da história. Ele tem um Daniel dentro do palácio, ele tem um Ezequiel às margens do rio Quebar, e ele tem um Jeremias em Jerusalém. Eu vi um glória a Deus, vou explicar melhor. Ele tem um Filipe em Samaria, um Pedro na Judéia, e um Paulo nos confins da terra. Ele tem uma menina na casa do Naamã, um José na casa do Potifar, e ele tem uma Radassa, a Esther, no palácio de Assuero. Não entendeu? Deus não erra o plantio. Aonde Ele te colocou, Ele não erra. É aí que Ele vai te usar. Mas se os homens errarem comigo e me colocar no lugar errado, fica tranquilo. José não entendia nada de teologia. Aonde você estiver, mesmo que os homens erraram contra você, tendo o Espírito de Deus, capítulo 50, versos 20, Deus torna o mal em bem e você prospera aí. Então eu vou repetir, isso é profético: Deus não erra o plantio. E como ele tem um dele dentro do palácio, Deus, pela presciência, conhecimento prévio, já sabia que o Nabucodonosor teria um sonho. Diferente de Faraó, Faraó acorda com um sonho, conta o sonho e pede para interpretar. O Nabucodonosor não conta o sonho e ele quer que revele o sonho e depois interprete. É um pouco mais difícil. Arioque, chefe da guarda, passaram um pregão em Jerusalém, pedindo para magos, adivinhos, astrólogos em Babilônia para revelar o sonho. Ninguém em Babilônia revelou o sonho. Daniel ora 3 vezes ao dia, capítulo 6, versos 10. Não pensa que ele ora muito, ele só faz a lição de casa, porque todo judeu ora 3 vezes ao dia. Os muçulmanos rezam 5 vezes ao dia. E você aí com o braço cruzado, não me pergunte como isso funciona. Paulo disse: nós é sem cessar. Ele ora com as janelas abertas rumo a Jerusalém, porque todo judeu acreditava que Deus só se manifestava no templo em Jerusalém, então ele quer falar com o Deus do templo. Só que Deus deu a ele a revelação, ele compareceu diante de Nabucodonosor e disse: Deus me deu a revelação do sonho, ó rei, tu sonhou com uma estátua. A cabeça da estátua é de ouro, o peito e o braço é de prata, o ventre e os quadris é de bronze, e as pernas é ferro e barro. Estou falando de 4 materiais, mas Deus revelou que são 4 reinos na estátua em 4 materiais: o ouro, a Babilônia; a prata, os medopersas de Ciro e Dário; o bronze, de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio; a ferro e barro é Roma. Esses 4 reinos passaram. Isso não é profético, é histórico, já aconteceu. O que é profético na estátua? Os 10 dedos, porque os 10 dedos será o antigo Império Romano que vai reviver em um período tribulacional. São blocos de nações de onde se manifestará o anticristo. O que me chama a atenção é que Daniel viu uma pedra, e esta pedra ela vem sem auxílio de mãos, e ela colide com os dedos da estátua, e a estátua se rompe, desmorona e cai. E Daniel vai dizer: este que vem como esta pedra, parafraseando, é o reino eterno que subsiste eternamente. O reino que em 2 Samuel capítulo 7, versos 13, pela boca do profeta Natã,
foi prometido um reino, o trono e a casa de Davi seria eterna. E quando Jesus nasce, em Lucas capítulo 1, versículo 33 a seguir, é predito a Maria que este que nasceu será aquele que irá levantar-se do trono de Davi, e seu reino será eterno. E este reino eterno não é no céu, este reino eterno é na terra, literal, no milênio. Nós vamos chegar lá. Mas o que eu quero te dizer é que quem é esta pedra que esmiuça os reinos? Quem é o principal dos reis da terra? 1 Coríntios 10, o Paulo extraordinariamente vai dizer que assim como os hebreus saíram do Egito e foram batizados nas águas do Mar Vermelho, e foram batizados na coluna de fogo, e bebiam de uma bebida espiritual de uma pedra, e comiam de um maná espiritual que descia do céu. O que Paulo está dizendo que assim como os hebreus, é a nossa caminhada da fé. Nós também deixamos o Egito. Quando o sangue do Cordeiro desceu nos umbrais. Não há resgate, não há libertação se não tiver sangue do Cordeiro. Quando eu nasci de novo? Quando o sangue do Cordeiro foi aspergido em minha vida. Aí eu deixo as trevas. Mas na caminhada da fé, qual é o próximo passo? Batizado nas águas. Deixamos o Egito, nascemos de novo pelo sangue do Cordeiro. Mas sou batizado nas águas do Mar Vermelho. E aonde eu sou batizado com o Espírito Santo e com fogo? Na coluna de fogo. E aonde eu tomo ceia? Abre a tenda, que o pão desce do céu. Eu não sei vocês aqui em Santa Catarina, mas nós crentes em São Paulo, se eu abrisse a tenda e caísse o maná, eu iria pegar o meu hoje e mais um para amanhã. Só que Deus disse, conhecendo o coração dos hebreus e o nosso, o de hoje você come, se guardar para amanhã eu faço apodrecer. Porque Deus sabe que se você guardar o de amanhã, amanhã você não o busca. E Jesus gostou da ideia e disse, o pão nosso de amanhã, coisa nenhuma, o pão nosso de cada dia. É para aprender a buscar todo dia. Deserto é lugar de ser dependente. Eu vou prover hoje e amanhã me busca que eu vou prover de novo. Só que aonde eu bebo da bebida espiritual, Paulo diz, de uma pedra, e a pedra era Cristo. Quem é a pedra? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, ou do inferno no latim, ou das ânsias da morte, na melhor tradução, não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, os reis humanos irão passar. A Babilônia hoje é o Iraque, os medo-persas hoje é o Irã. A Grécia hoje sobrevive por causa de alguns bens que Alexandre o Grande fez para Israel. Aquela Roma não existe mais. Passam homens, passam reis, passam governantes, mas o nosso Rei eterno subsiste eternamente. Ele é o primogênito dentre os mortos e o principal dos reis da terra. E aí vai dizer que Ele é aquele que nos amou com teu sangue, nos lavou e nos fez reis e sacerdotes. O sangue de Cristo tem muitos benefícios. Alguns usam erroneamente para expulsar demônio. Sangue de Jesus tem poder. Mas o sangue não é para expulsar demônio. Demônio se sai no nome, no meu nome. Expulsarão demônios. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, trazendo a justificação de Romanos 5, a adoção de Romanos 8, versículo de número 15. Mas principalmente a regeneração. A ideia de regeneração é o nascer de novo. E a nossa imagem e semelhança foi afetada completamente. Afetada não significa destruída. Foi afetada, depravada totalmente, mas não destruída. Quais são os textos? Gênesis capítulo 9, verso 6, Tiago capítulo 3, versos 9.
Nós temos a imagem e semelhança ainda afetada completamente pelo pecado, mas não destruída. Mas quando eu nasci de novo, a imagem ela é refeita. E Pedro vai dizer que ela foi refeita depois de receber uma semente incorruptível. Esta é a palavra. Quando nós recebemos essa palavra incorruptível e nascemos de novo, temos uma nova natureza. Somos regenerados instantaneamente e não de forma progressiva. O que me chama a atenção é que Pedro usa 2 animais para explicar algo extraordinário para nós essa noite. Parafraseando, ele diz: assim como a porca vai à lama, assim o cão come do vômito. O que ele está dizendo é que se você pegar uma porquinha, dar um banho nela, levar no pet, colocar um lacinho, talco, perfume e levar para dentro do seu quarto, no seu condomínio, quando ela escapar, ela vai para a lama, porque a natureza dela é lama. O cão, por mais bonitinho que seja, se ele passar mal e vomitar, ele come. A natureza dele é essa. O que Pedro está dizendo? Depois que eu recebi uma nova natureza, eu não volto para a lama e também não como mais daquilo que eu já vomitei. E aí o João vai dizer: e este é aquele que tem a chave da morte. Eu não sei se chegou a onda dos pregadores triunfalistas aqui em Jaraguá, que Jesus desceu às partes baixas da terra e foi lá no inferno, e aí teve uma luta travada com Satanás por causa dessa bendita chave. E ele batia em Satanás, Satanás não queria dar a chave, e ele puxava a chave, e a igreja glorificava, pulava, falava em línguas estranhas, e o pregador triunfalista pulava, gritava, e aí Jesus tomava a chave. Agora ele tem a chave. Se não chegou aqui, por favor, impeçam que cheguem. Essa chave nunca esteve na mão de Satanás, e Satanás nunca esteve no inferno. O texto não diz que ele tinha a chave. O texto não disse que ele vai ter a chave. O texto diz: eu tenho a chave da morte. Ele tem a chave da morte e nunca saiu de suas mãos. Ele venceu a morte e a chave nunca saiu de suas mãos. No capítulo 1, versos 19, quando João ele vai escrever as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Para isso nós precisamos entender as 4 escolas de interpretação do livro do Apocalipse, que está aí na sua apostila. A primeira escola é a escola preterista. A segunda escola, a idealista. Depois a historicista e depois a futurista. Se essa é a ordem, diga amém. A escola que nós temos como preterista, o próprio nome já diz, apontando em sua etimologia ao passado. A escola preterista, por exemplo, vai dizer que o livro do Apocalipse por completo ele já se cumpriu por inteiro. Ou seja, quando você abre a Bíblia em Apocalipse, tudo ali já se cumpriu. O problema é que nós temos diversos pais da igreja que defenderam a datação do Apocalipse como um livro tardio, após o ano 90. E se isso for verdade, o preterismo se desmorona, porque eles dizem que o livro do Apocalipse por completo já se cumpriu até o ano 70. Ou seja, Mateus 24 já se cumpriu também, até o ano 70. Mas os pais da igreja disseram que o imperador era Domiciano. E sendo esta uma verdade, o livro é tardio. Então o livro não se encaixa no ano 70. O livro é posterior. O livro do Apocalipse, ele não se cumpriu por inteiro. E aí nós temos alguns teólogos que vão dizer, olha, o livro do Apocalipse, alguns preteristas, sabendo a dificuldade que é dizer que todo o livro já se cumpriu, eles vão dizer, não, nós somos preteristas parciais. Algumas partes já se cumpriram, ou seja, 80%. E a volta de Jesus visível e gloriosa, não, essa ainda não. Então, a escola preterista, ao meu ver, ela não se sustenta biblicamente. Porque, por exemplo, se o livro do Apocalipse já se cumpriu até o ano 70 depois de Cristo, você tem que alegorizar as 2 testemunhas. A marca da besta, por exemplo, eles vão dizer que é a idolatria Nero. E aí vão ter que pegar o nome Nero e fazer toda uma manobra para o hebraico, que o nome dele nem é hebraico,
para em gematria trazer números e formular 666. Então é uma manobra para o preterismo encaixar o Apocalipse até o ano 70 depois de Cristo. Quanto mais dizer que Jesus voltou no ano 70, o que é um absurdo. Jesus não voltou no ano 70. Então a escola preterista eu anulo, e não porque eu sou assembleano, porque eu li a Bíblia e entendi que o livro do Apocalipse, ele tem uma porção passada, mas ele tem apontamentos futuros, e nós vamos ver aqui. Segunda escola de interpretação é a idealista. Esse método de interpretação, obrigatoriamente, tem que dizer que as duas testemunhas é a igreja. São duas testemunhas, são dois profetas. E o método idealista vai dizer que é a igreja. Então tem que alegorizar as duas testemunhas. E é interessante que as duas testemunhas morrem. E aí eu não sei quando a igreja morre. Outro ponto, eles vão dizer que os 144 mil também é um número alegórico. Ou seja, tudo no Apocalipse é alegórico. Tudo é espiritual no Apocalipse. E um debate em um programa de TV com um idealista, com todo respeito ao reverendo da igreja presbiteriana, que estava comigo naquele debate, ele disse que o número da besta é para aqueles que não têm a mente de Cristo. E quem não foi marcado com a marca da besta somos nós que temos a mente de Cristo. E aí eu fiz uma pergunta a ele. Mas quem não tem a mente de Cristo, como você diz, a marca da besta, não compra e não vende. O senhor abasteceu o carro do senhor essa semana? Aí vai ter que alegorizar também agora esse ponto. Então é alegoria em cima de alegoria. Então o método idealista não se sustenta, ele é bem incongruente. Terceiro método, muito defendido hoje pelos adventistas do sétimo dia, é o método historicista. Eles vão dizer que o livro do Apocalipse está se cumprindo durante a história. Exemplo, que a igreja de Éfeso é a igreja primitiva, que a igreja de Esmirna é a igreja perseguida no Coliseu, que a igreja de Pérgamo é a igreja do período imperial com Constantino, que a igreja de Tiatira é o catolicismo romano em meio à idolatria no período medieval, que a igreja de Sardes é a igreja da reforma, que aqueles que andam de branco em Sardes, porque em Sardes o João vai dizer, vocês têm nome de que vive, mas está morto. Jesus envia, essa carta ao anjo, ao líder da igreja. Então você tem nome de que vive, mas está morto, mas em meio aos mortos tem alguns que andam de branco. E o método de interpretação historicista vai dizer que esses que andam em branco é Pedro Valdo, John Hus, Wycliffe, Tyndale, Savonarola, John Hus, Lutero. Então é um pouco de forçação aí para encaixar o Apocalipse durante toda a história. E esse método de interpretação, ele quase se desmoronou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Como entender a Primeira e a Segunda Guerra Mundial encaixando no Apocalipse? Então ficou um pouco complicado para o método historicista, por isso que eles foram se perdendo durante a história, e hoje são poucos que creem assim, que vão dizer, por exemplo, que o anticristo é o Papa. O último método de interpretação é um método a qual eu creio que se sustenta biblicamente e me parece mais convincente. É o método futurista. Como que o método futurista entende o livro do Apocalipse? O que são as coisas que vistes? Capítulo 1, Cristo glorificado. Escreve as coisas que vistes. Capítulo 1, Cristo glorificado. E as coisas que são as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia, capítulo 2 e 3, já se cumpriu. Para todas elas, há Cristo se apresentando de alguma forma, diferente para todas, segundo a necessidade de cada igreja. Um elogio, um conselho, uma reprimenda e uma promessa. Para todas elas, o esboço é esse. Se apresenta de alguma forma, traz um elogio, uma reprimenda, um conselho e uma promessa. Mas há um detalhe. Somente uma não tem elogio e 2 não tem reprimenda. Porque os seus olhos, como chamas de fogo, enxergam o que os homens não enxergam. Em todas elas, Cristo se apresenta dizendo, eu conheço as tuas obras. Você tem 2 opções essa noite, ou dar um glória a Deus ou ficar apavorado.
eu conheço as tuas obras. Olhos como chamas de fogo é sua onisciência. É os fariseus estar na casa onde o paralítico vai sair por uma porta que ele nunca entrou, porque ele vai entrar por cima. E quando Jesus vai perdoar os pecados e curar o paralítico, os fariseus não falaram, eles só pensaram. E Jesus disse: por que pensai mal em vossos corações? Se você essa noite não quer que ele saiba seu pensamento, é melhor que não pense. Eu ouvi um aleluia. Não que ele sabe agora, antes de criar o universo, ele já sabia o que você iria pensar, até o glória a Deus que você ia dar agora. Somente uma igreja não tem elogio e duas não tem reprimendas. É porque Jesus não vê como vê os homens, e o relatório da terra é diferente do relatório do céu. No relatório da terra, a igreja de Esmirna não tem reprimenda. E no relatório da terra, Esmirna é pobre. No relatório da eternidade, Jesus disse que a conhece sendo rica. No relatório dos homens, a igreja de Filadélfia tem pouca força. No relatório da eternidade, tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Então diante de ti pus uma porta aberta, e diabo nenhum fecha. Agora a igreja de Laodiceia não tem elogio. No relatório dos homens, rica sou, e não tenho falta de nada. Do relatório da eternidade, pobre, cega e nu. Eu não sei o que os homens dizem ao nosso respeito, mas mais vale o relatório da eternidade sobre nós. Escreve, João, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. As que vistes, capítulo 1, Cristo glorificado. As que são, capítulo 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia. E as coisas que hão de acontecer, aqui nesse ponto eu me desmembro dos assembleianos, tá? Os meus professores de escatologia que eu tive, quando no capítulo 4, versículo 1, diz o texto: e eu, João, fui arrebatado em espírito. A maioria dos professores que eu tive diziam que era o arrebatamento da igreja ali. E ao meu ver é forçar. É só João que foi arrebatado em espírito ali, para que no capítulo 4 e 5 ele pudesse enxergar as coisas que iriam acontecer no atemporal, na sala do trono. E o que acontece no atemporal na sala do trono? Talvez você queira saber. Abra sua Bíblia no capítulo 4 do Apocalipse, por gentileza, versículo de número 5. Capítulo 4, versos de número 5. Apocalipse 4, 5. Os irmãos que abriram as suas Bíblias no capítulo 4, versículo 5, do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas, e essas lâmpadas é de fogo. Olha que interessante, as quais são 7 Espíritos de Deus. Repita comigo: 7 Espíritos de Deus estão diante do trono. Agora, no capítulo 5, aí, versículo 6, há uma mudança de logística aí dos 7 Espíritos de Deus. Capítulo 5, verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, ele também tinha aí 7 olhos. E aí que são 7 Espíritos de Deus enviados para a terra. Diga comigo: 7 Espíritos de Deus enviados para a terra. Se eu fosse fazer uma pergunta essa noite, seria essa. A primeira: quem são os 7 Espíritos de Deus? A segunda seria: por que no capítulo 4 os 7 Espíritos de Deus está diante do trono? E por que no capítulo 5, verso 6, eles foram enviados para a terra? Aí vem a lógica. Aconteceu alguma coisa entre o 4 e o 5 que fez a logística dos 7 Espíritos de Deus mudar. Se você quer a resposta de quem é os 7 Espíritos de Deus, ou quem são, a resposta está lá em Isaías capítulo 11, versos 2. Tá? Anota aí, depois você lê em casa.
É simples, o Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conselho, temor, 7. Aí talvez você pergunte, o Espírito Santo de Deus são 7? Ora, o Pai é Deus? O Espírito Santo é Deus? Jesus é Deus? São 3 deuses? Não, é um Deus, mas subsiste em 3 pessoas. Eu tenho um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Nós somos muitos membros, mas somos um só corpo. Não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito, mas são 9, mas é o fruto. É o Espírito Santo, mas ele tem 7 facetas. Espírito do Senhor, temor, conselho, fortaleza, entendimento, sabedoria, conselho, temor, são 7. É a perfeição. Bom, já sei quem são os 7 Espíritos de Deus. Só que no capítulo 4, João está na sala do trono, e ele viu 24 tronos, 24 anciãos, e ele viu um trono, e assentado no trono, um semelhante à pedra de jaspe e safira. Na frente do trono, um mar de vidro, e sobre o trono, um arco celeste, lembrando a aliança com Noé. E há uma pedra de esmeralda, verde, safira, jaspe, cristalina. E os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, está diante do trono. Só que em Daniel, capítulo 7, versos 9, mais ou menos 700 a 800 anos antes deste momento, o Daniel diz: estava eu nas minhas visões de noite, quando vi o ancião de dias sentar no trono. E olha o que ele vai dizer: e vi trazei os tronos. Eu vou explicar. Vamos supor que você chegou aqui hoje 7h30 em ponto, combinado? E aqui não tivesse as cadeiras. Quando João chegou 7h31. Estavam os 24 tronos, os 24 anciãos sentados, o ancião de dias, que é Deus o Pai, sentado, e os 7 Espíritos de Deus aqui. Quando João chegou, já estava tudo pronto. Quando Daniel chegou, não tinha ninguém. Só estava o ancião de dias, ainda a sentar, quando ele viu trazerem os tronos. Trouxeram 24 e trouxeram um e colocaram à destra. Estou falando Daniel capítulo 7, versos 9. Você anotou igual Bereano, depois confere. Se não for, amanhã me cobra. Aí no versículo 13, o Daniel diz assim: e eu continuei olhando. E eu queria que você prestasse muita atenção. E eu continuei olhando nas minhas visões de noite, quando vi um como filho do homem, subindo nas nuvens. Aonde? E o fizeram a chegar até o trono. Bom, quando eu cheguei lá na portaria, esse papel de obreiro, pegar você e trazer, isso já é feito na eternidade faz tempo, isso não é novo. Se não faz, você não está alinhado com o céu. Vocês estão entendendo? Então o Daniel viu os preparativos para a festa. Quando João chegou, já estava pronto. Só que o Daniel no capítulo 7, versos 13, ele viu um como filho do homem subir nas nuvens. E quando ele subiu nas nuvens, o recepcionaram. E diz o texto: e fizeram o filho do homem se achegar até o trono. Só que quando Jesus ele ressuscitou, Atos 1:3, ele fica no versículo 3, conferindo o contexto de Atos 1, 40 dias com o corpo ressurreto com os discípulos. E antes de subir a súmpito aos céus, ele disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-ão minhas testemunhas na Judéia, Samaria e nos confins da terra.
E paulatinamente ele sobe assunto aos céus. E os discípulos estão parados, perplexos e atônitos, olhando. E quando ele chega nas nuvens, aonde? Quando ele está subindo, o João já está no capítulo 5. E o João está no capítulo 5 olhando e de repente vem um anjo. O texto diz que é um anjo grande. Tem profeta aí que na live, se você pagar lá 20 ou 50 reais, ele fala as medidas, tamanho do pé, da mão. Aqui não tem isso, né? Não me pergunte o tamanho dele. A Bíblia diz um anjo grande e forte. Chegou em João e falou: João, está vendo o trono? Tem um livro ali, selado, escrito por dentro e por fora. E não tem ninguém que é digno, nem nos céus, nem na terra, e nem nas partes baixas dela, de abrir o livro e desatar os teus selos. João desaba de chorar. Se ninguém é digno de abrir esse livro e desatá-los, nós estamos perdidos. Só que o Daniel disse que subiu nas nuvens um semelhante ao Filho do Homem. Em Atos 1:9 ele também sobe, e Daniel viu nas nuvens. Em Atos 1:9 ele subiu e se perdeu em meio às nuvens. Ele apareceu lá na portaria. E aí um dos anciãos se levantou no meio dos 24 e falou: João, não chores. Por quê? Porque o Daniel viu ele subindo. E os anjos já o recepcionaram e estão trazendo ele. Quem é ele? É o leão da tribo de Judá. É a raiz de Davi. É aquele que foi morto e reviveu. Digno de honra, de glória, de domínio, de louvor. Os 4 seres viventes, um semelhante à águia, um semelhante ao leão, um semelhante ao homem e um semelhante ao bezerro, se prostram, que são os querubins, que é querube. E os 24 anciãos também se prostram cantando um novo cântico. Olha que interessante. Digno é o Cordeiro. Olha o que os 24 anciãos vão dizer. Que compraste para Deus. Só que se você pegar as traduções mais antigas, até 1611, sabe como é que estava nos manuscritos? E nos comprastes. Ora, se compraste para Deus, quem são os 24 anciãos? Pode ser representantes de 24 sacerdotes, de 24 turnos, de 1 Crônicas 24 e 25. Pode ser representantes de 12 tribos e 12 apóstolos. Só não me diga que são anjos. Mas se os manuscritos mais antigos, as traduções até 1611 estiverem certas, é a igreja. Porque vai dizer, e nos compraste. Quem foi comprado? Anjo foi comprado? Quem foi comprado com preço de sangue? Tem pós-tribulacionistas que já arrepiaram. Mas não importa, eles começam a cantar um novo cântico. E quando o Filho do Homem, Jesus, ele entra na sala do trono e senta à destra, os 7 Espíritos de Deus descem. Quando eu subi ao Pai, o que aconteceu entre o 4 e o 5? Chegou alguém no 5. E ele tem que descer, e por quê? Porque tem 120 no cenáculo lá aguardando. E quando ele desce, um vento veemente e impetuoso, línguas repartidas como que de fogo. E o Pedro, revestido de poder, se levantou e pregou, e antes de pregar, no meio da sua mensagem, ele diz: hoje se cumpre o que foi predito pelo profeta Joel. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens, estes terão sonhos, e os mais velhos, os anciãos, visões. E essa promessa que é o dom do Espírito é para quem? Para vós, os que estavam à frente ouvindo Pedro pregar. E ele diz aos que estão de perto, aos que estão de longe. Aí o sensacionista já apertou a cadeira. Agora para ele ficar apavorado. E a todos quantos Deus ainda chamar. Deus ainda chama?
Se Deus ainda chama, o revestimento de poder ainda está de pé. Como nós podemos dividir o livro do Apocalipse dentro do método futurista, que é o que eu creio? Eu acredito que todos nós creem assim. O método futurista entende que o capítulo 1 já se cumpriu, Cristo glorificado já apareceu a João em Pátimos. Capítulo 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia foram igrejas dentro daquele contexto, mas detalhe, todo o elogio, reprimenda, conselho, promessa, como Cristo se apresenta, é válido para nós que também somos igrejas. Capítulo 4 e 5 é algo atemporal. Do capítulo 6 ao 18 é o período tribulacional. Vou repetir. Do 6 ao 18 é o período tribulacional. E aqui vem um ponto muito importante. A palavra igreja aparece em Apocalipse 19 vezes. Quantas vezes? 19. Só que do capítulo 6 ao 18 ela não aparece nenhuma vez. Porque eu acredito que a igreja não está dentro deste período. A expressão eclesia ou eclésia está 19 vezes dentro do livro do Apocalipse. Mas do capítulo 6 ao 18, não aparece uma única vez. E detalhe, para todas as 7 igrejas da Ásia, as cartas são encerradas assim. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só que no capítulo 13, versos 9, diz assim o texto: quem tem ouvidos ouça, ponto final. Porque a igreja não está dentro deste período. E aí depois, amanhã, acredito que nós iremos falar sobre o período tribulacional, e eu quero entrar em Mateus 24. As evidências internas dentro do texto nunca apontaram a igreja. Apontam exatamente a nação de Israel. Nós vamos falar sobre isso. Então, como eu divido o livro do Apocalipse, capítulo 1 já se cumpriu, 2 e 3 também. 4 e 5 é atemporal, sala do trono. Do 6 ao 18, período tribulacional. E o 19, a segunda vinda de Cristo gloriosa, a batalha do Armagedon. E aí o 20, o milênio. 21, novos céus e nova terra. 22, nova Jerusalém que desce ataviada. Então, na verdade, o que é futuro no livro do Apocalipse? Do 6 ao 22 é futuro. Então, quando você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, do capítulo 6 ao 22, é futuro. Só que do 6 ao 18 é o período tribulacional, com selos, trombetas e taças, mas nós entraremos em pormenores com perspicácia aí no momento oportuno, quando falaremos sobre o período tribulacional. Então, a divisão do livro do Apocalipse, de forma bem lacônica e sintética, é essa. Agora tem um ponto muito importante aqui no nosso estudo, na sua apostila, que é morte e o estado intermediário. No geral, aí, a Bíblia ela descreve a ideia de morte com algumas expressões diferentes. E aí eu citei os textos aí para você na apostila, para ficar mais fácil, como por exemplo, partir do mundo, unir-se a seus pais, desfazer-se dessa casa terrestre, tornar-se pó, um sono, render o espírito ou dormir em Jesus. Estas são as expressões apontando para a morte. Bom, quando a morte entra no mundo, há uma teoria chamada teoria de Gupp, ou teoria do hiato, ou teoria do intervalo, que vai dizer que entre Gênesis 1 e 2, houve a queda de, eles vão dizer que Lúcifer, mas esse nome não está na Bíblia, no original, vem na tradução de Jerônimo em latim, com uma interpretação um pouco forçada de Isaías 14, a ideia de estrela da manhã. Mas entendemos que quando cita Lúcifer, refere-se a Satanás. Qual a ideia? De que entre Gênesis 1 e 2, Deus criou tudo perfeito, mas a terra se tornou sem forma e vazia, porque houve ali então a queda de Satanás, compatibilizando com a ciência, houve uma explosão
que a ciência chama de Big Bang, mas era a queda de um anjo de luz, explodiu tudo, e entre Gênesis 1 e 2 até dinossauros morreram. E alguns ainda forçadamente vão dizer que havia até um mundo pré-adâmico. Existe essa interpretação. Qual é o problema dela? Entre tantos, gramaticalmente o hebraico não dá vazão para trazer o verbo tornar ali. No princípio criou Deus céus e terra, e a terra era sem forma. O era não dá para se tornar em hebraico, não dá para forçar, era sem forma e vazia. E eles querem dizer, e tornou-se, por causa de alguma coisa, mas em hebraico não dá, gramaticalmente não dá para forçar ali o era para tornar, ainda que tentem. E aí usam um texto de Isaías, que houve um caos na terra, mas aquilo é o cativeiro, não está falando ali o Isaías sobre Gênesis 1 e 2. Como eu entendo Gênesis 1 e 2? No princípio criou Deus céus e terra. E o versículo 2, agora Deus vai mostrar como isso aconteceu. A terra era sem forma e vazia. Ou seja, é como pegar todos os ingredientes do bolo, colocar todos em cima da mesa. E agora eu vou dar forma ao bolo, mas primeiro eu coloco os ingredientes. Então é mais ou menos assim a ideia. Não dá para fantasiar. No princípio criou Deus céus e terra, ponto final. Já poderia pular para o capítulo 3. Mas agora o Moisés vai detalhar como foi. Por revelação, Deus revela a ele e vai detalhar como foi. A terra era sem forma e vazia, e havia luz, e assim consequentemente. Tudo bem? Qual o problema dessa interpretação? É porque se houve morte antes do pecado, isso entra em colisão e não se harmoniza com Romanos 5,12. Romanos 5,12, Paulo vai dizer que por Adão entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado a morte passou a todos os homens. Então a morte é uma consequência do pecado. E se a morte entrou no mundo antes do pecado, quem é o autor da morte é Deus. E aí nós teríamos um outro problema seríssimo para resolver. Então ficamos com a simplicidade do texto. No princípio criou Deus céus e terra, ponto. Agora eu vou explicar como foi. Era sem forma e vazia, e aí vai acontecendo todas as coisas. A morte entra no mundo somente quando Adão peca. Adão tinha um relacionamento pleno com Deus, já tinha ouvido falar sobre morte, mas não sabia o que era. Quando ele ouviu falar sobre morte? No dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal você comer, em hebraico seria morrendo morrerá, né? Mas certamente morrerá. Então ele ouviu falar sobre morte, mas não sabia o que era morte, mas sabia que no dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal ele viesse a comer, ele iria morrer. Quando ele come, a morte entra no mundo. Só que entrou aí 3 tipos de morte. Por isso que é essa pergunta aí, na apostila. Quais tipos de morte existem? Confere aí e diga amém. Muita gente para pouco amém. Confere aí e diga amém. Quais tipos de morte existem? Nós estamos falando sobre morte e o estado intermediário. Existe morte espiritual, morte física e morte eterna. Pregador, o que é a morte espiritual? Todos nós nascemos mortos espiritualmente. Mas o pregador é o seguinte, eu nasci no berço evangélico. Não tem esse berço para vender em Santa Catarina e em nenhum lugar do mundo. Não se compra berço evangélico. Você nasceu morto espiritualmente e em pecado, herdado em um lar cristão. Mas em algum momento na sua vida você tem que nascer de novo. Ninguém nasce regenerado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Salmo 51, verso 5, em pecado concebeu-me minha mãe. Ainda que alguns aí tentam dizer que o Davi é fruto de adultério, essas coisas mirabolantes, né? Tem gente que acredita nisso. Em pecado concebeu-me minha mãe, eu nasci com o pecado original. Essa é a ideia que Davi está dizendo. Então ninguém nasceu em berço evangélico aqui. Esse berço não tem para vender. Todos nós nascemos mortos espiritualmente. E nascer morto espiritualmente é aquilo que Efésios 2:1 Paulo cita aos Efésios por carta. Vós ou vocês estavam mortos em delitos e em pecados, mas chegou o dia em que nós somos vivificados. Então se você crê na dicotomia ou na tricotomia, não importa, não vai mudar. O ser humano, ele não é uma alma.
Eu vou repetir: o ser humano não é uma alma. Se você disser que nós somos uma alma, você deu a mão para um adventista e a outra mão para uma testemunha de Jeová e saiu caminhando para a rua. Porque se você disser eu sou uma alma, quando você morre, a tua alma morre. E como entender Gênesis 2:7? Pegou do pó, soprou e o homem se tornou alma vivente. Está no texto, eu sou uma alma. Não, não é uma alma. A Nova Almeida atualizada trouxe uma melhor tradução. E o homem se tornou um ser vivente. A alma não pode morrer. Não temei aquele que só pode matar o corpo e não pode matar a alma. A alma é uma palavra polissêmica, depende do contexto, a define. Por exemplo, 70 almas desceram para o Egito. Ou seja, o corpo ficou e as alminhas desceram. Então a alma ali é o ser humano como um todo. Nós fazemos isso no culto. Tem alguma alma para Jesus? É só a alma que você quer? Então às vezes o texto diz alma, mas a alma como um todo. Mas há momentos como 1 Tessalonicenses 5:23, que Paulo vai dizer santificar em tudo, espírito, alma e corpo. A palavra de Deus é viva e eficaz, e aí você conhece o texto, mas no final ela penetra entre a alma e o espírito, aí é a parte imaterial. Por isso que eu estou dizendo, se você é dicotomista ou tricotomista, ninguém vai para o inferno por causa disso. Mas eu acredito na tricotomia, o ser humano, ele é composto de espírito, alma e corpo. E o que é nascer morto espiritualmente? Tem o corpo, tem a alma e tem o espírito, mas o espírito humano está morto, inativo, não tem relacionamento, porque quando Adão peca, ele morre, ou seja, o espírito humano está morto e não pode ligar ao Deus que é espírito. E como esse ser humano faz para ter vida? Porque a vontade, o sentimento e o pensamento é um atributo da alma. Se o espírito está morto, quem manda? A alma. E o ímpio tem o desejo, que é sua vontade, seu pensamento e seu sentimento de pecar. E o corpo? Obedece. Aí ele vem para o culto. Você trouxe o ímpio, ele vem para o culto. E aí nós louvamos alguns louvores, e o louvor entrou no ouvido e veio na alma dele, e ele está gostando do negócio. Ele fala, que sensação boa aqui essa noite. Eu queria ser como eles, mas o homem não consegue chegar a Deus. A iniciativa da salvação sempre é Deus. É sempre através da graça, nunca do homem. O que ocorre é que depois nós fazemos a leitura. Aqui em Santa Catarina não tem isso, mas em muitos lugares eles vão cantar uns 80 louvores, fica de pé, senta, levanta, canta, 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 e canta, e canta, e o louvor entra no ouvido e vem para a alma, e ele, que vontade de ser que nem eles, mas ele não consegue. Aí vem alguém, conta um testemunho, entra no ouvido, também para na alma, ele fala, queria ter um testemunho assim, olha, Deus faz mesmo, mas ele não consegue. Aí vem um irmão aqui, abre a Bíblia e prega o Evangelho. Só tem uma coisa que entra no ouvido, mas vai aonde o louvor não vai. Vai aonde o jargão do pregador não vai. Onde o autoajuda não vai. Só a palavra de Deus é apta para discernir. Só a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. E ela vai discernir os pensamentos, tudo da alma. E ela entra entre a alma e o Espírito. E ela é viva, e ali o Espírito Santo convence. E aí tem alguém aqui para Jesus? Se ele estender a mão para a oferta do Evangelho, e nisso não há mérito, o Espírito Santo entra no espírito humano dele. E agora tem vida. Por quê? Nasceu de novo. Aí ele sai daqui, ele é santo agora. Tem alguém santo aqui? Diga amém. Quem acha que não é santo, levanta a mão. Todo mundo é santo?
Tem uns que estão meio assim. Quando aquele ímpio veio para o culto e ele aceitou a Cristo e o Espírito Santo entrou na vida dele, ele se tornou santo. Então você não é santo por causa da roupa que você veste. Você não é santo por causa do corte do seu cabelo. Você não é santo pelo tanto que você busca. Vou resumir, você não é santo por aquilo que você faz. Você é santo por aquilo que Ele fez. Você é santo pelo sangue de Cristo. Vai apertar agora, glória a Deus, está legal. A igreja mais problemática de Paulo era Corinto. Tinha divisão. Tinha o grupinho dos intelectuais, que só gosta do grego e o que diz lá o hebraico, e se esse pregador não foi eloquente como Apolo, eu não gosto, é o grupinho do Apolo. Ele senta lá, ele acha que a mensagem é para ele e ele vai analisar. É o grupinho dos intelectuais. Aí tem o grupinho dos tradicionais, que é o de Pedro. Aí tem o grupinho dos fundadores, que é o grupinho de Paulo. O pior é o grupinho que falava que era de Jesus. A gente não se submete a homem nenhum, meu negócio é com Deus. E Paulo, quando escreve, vai dizer aos santos que estão em Corinto. Como funcionava? Se no Antigo Testamento eu quisesse santificar esse objeto ao templo, o que eu fazia? Eu ia até ao sacerdote e dizia ao sacerdote: eu quero santificar esse objeto ao templo. O sacerdote iria pegar o óleo, derramar sobre o objeto. Isso indicava que aquele objeto foi separado ao templo. A partir de agora aquilo é santo. Se eu quisesse resgatar de volta, era com a quantia de prata. Estão entendendo? Um jovem, no intervalo da aula de teologia, me procurou, ele comprou um carro, fiquei muito feliz por ele. Ele fazia obra, gostava de pregar, falar de Jesus por aí. E aí eu achei estranho, porque ele fazendo teologia, ele veio com um óleo e ele falou: professor, o senhor não unge meu carro? Eu falei: ungir o quê? Ele falou: meu carro. Eu falei: meu Deus, como que eu vou falar? Aí eu falei: olha, no Antigo Testamento, quando eu queria separar um objeto ao templo, colocava-se o óleo. Aquilo não era mais meu, era de Deus. Ah, então ora por mim só, tá bom, pastor. No Novo Testamento, o óleo só é usado, como diz Tiago, para orar por enfermos. Você pode dar o dízimo bom que for, eu não preciso colocar óleo na sua cabeça. Não tem óleo para foto, óleo para isso, óleo para aquilo. No Novo Testamento, o que é separado a Deus são pessoas e não mais objetos. Quando aquele rapaz entrou no culto que eu disse, ele recebeu o Espírito Santo pelo sangue de Jesus. Quando o Espírito Santo, que é simbolizado pelo óleo, desceu nele, ele foi separado a Deus, ele é santo. Mas viver em santidade é uma outra história. Porque quem é santo, isso interfere, agora interfere na minha roupa, no meu cabelo, no meu falar, no meu modo de se comportar. E para viver em santidade eu dependo de duas coisas, uma de dentro para fora e outra de fora para dentro. De dentro para fora o Espírito Santo, de fora para dentro a palavra. Santificai-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas se tu for sábio como Davi, que não sabia nada de teologia, ele pegou e falou: peraí, mas se eu pegar a palavra e guardar aqui, eu não peco. Então a santificação ela é posicional, me tornei santo. Ela é progressiva, viver em santidade, mas ela é final e plena na glorificação do meu corpo, no arrebatamento da igreja. Então todos nós nascemos mortos espiritualmente, em algum momento tivemos que nascer de novo, pelo Espírito Santo. A morte física é a separação da alma para com o corpo, e a morte eterna nós vamos falar quando chegarmos no juízo final, só para estudar, tá? E aí nós vamos falar o que é o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Então temos morte espiritual, morte física e também a morte eterna. O que eu aprendi agora aqui então? Simples, que se você nascer uma única vez, você vai morrer duas. Mas se você nascer duas vezes, você só morre uma. Vou dizer de novo.
Se você nascer uma única vez nessa vida, você vai morrer 2 vezes. Mas se você nascer 2 vezes, você só vai morrer uma. Para ver se melhora, glória a Deus. Não sou movido à glória não, mas se reforçar vai ser bom. E tem aqueles que não vai morrer nenhuma. Se você nascer só do ventre da sua mãe, você vai morrer fisicamente e vai morrer eternamente no juízo final. Mas se você nascer 2 vezes do ventre da sua mãe e da água e do Espírito, você só morre uma fisicamente, porque ainda que esteja morto, viverá. Mas de repente o culto nem acaba e ninguém morre. O que é o estado intermediário? Então nós já definimos os tipos de morte: espiritual, física e eterna. Então isso é consequência do pecado. O pecado entrou no mundo, entrou 3 tipos de morte. Estado intermediário é o período de transição entre a morte e a ressurreição. Exemplo: a pessoa morreu aqui, até a ressurreição dela, esse lapso, esse estado é chamado de estado intermediário. Ou seja, o ímpio, quando morre, a alma dele vai para um estado intermediário. O justo, quando morre, a alma dele também vai para um estado intermediário. O purgatório não existe. Todos os justos do Antigo Testamento, desde Adão até a cruz de Cristo, que foram salvos pela fé, Hebreus 11, todos esses justos, os seus corpos ou foram colocados em um sepulcro, ou não sei o que aconteceu com o corpo, mas a alma e o espírito, que é a parte material do justo, iam para um lugar chamado Seio de Abraão. Qual é o nome? Seio de Abraão é descrito no texto de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo de número 19 a seguir, onde na epígrafe ou no prólogo, no título do capítulo, está a parábola do rico e do Lázaro, o que nós entendemos não ser uma parábola. Mais ou menos 42 parábolas do Novo Testamento, nenhuma delas tem nomes próprios. Este texto tem nomes próprios, como o de Lázaro, nada a ver com o de Betânia, mas um nome muito significativo e acentuado dentro do âmago judaico, que é Abraão. Esse é o primeiro ponto que caracteriza não ser uma parábola. O segundo ponto é que a Bíblia foi dividida em capítulos do século 13. Ou seja, nos autógrafos, nos originais, não tinha o prólogo ou a epígrafe. Foi o tradutor que colocou lá a parábola do rico e do Lázaro. E nós entendemos não ser uma parábola. A palavra parábola, parabolé no grego, ou machal em hebraico, é colocar ao lado. Uma definição mais lacônica. Jesus pega coisas complexas e simplifica, colocando ao lado uma história paralela para trazer uma verdade. Mesmo que fosse uma parábola, há uma verdade aqui. Mas nós acreditamos não ser uma parábola. E o texto descreve que quando Lázaro morreu, ele foi para um lugar chamado Seio de Abraão. Então todos os justos do Antigo Testamento, eles eram destinados ao seio de Abraão após a morte. E ao lado do seio de Abraão, numa parte mais baixa, que é o Hades, que a nossa tradução chama de inferno, e aqui é um problema sério, porque na nossa tradução a palavra inferno aparece tanto para o Hades, tanto para o Tártaro, já vou explicar, e tanto para o lago de fogo. O que parece ser tudo uma única coisa e não é. A palavra inferno é uma palavra em latim, mas quando nós buscamos no original, a palavra inferno que aparece em 2 Pedro 2,4, anote esse texto, é muito importante, porque ocorre aí um rapax legamenon. Ou seja, o que é um rapax? É quando uma palavra aparece uma única vez na Bíblia, que vai dizer que Deus não poupou os anjos que pecaram, não os perdoou e os lançou em cadeias eternas no inferno, na nossa tradução. Mas no original, e aí depois
do seminário. Se o irmão quiser me procurar, eu mostro aqui para você no dicionário. O original, a palavra é tártaro, não tem nada a ver com o seu dente. É uma palavra emprestada da mitologia grega. O que é o tártaro? O tártaro é o abismo, o que separava o seio de Abraão do lugar de tormento. Então preste atenção, havia o seio de Abraão, um abismo e aqui um lugar de tormento. Esse lugar de tormento é o destino da alma dos ímpios. E aí não são só os ímpios do Antigo Testamento, todos os ímpios de todos os tempos, até a batalha de Gog e Magog. Aí você me pergunta, mas quando vai ser? Quando eu explicar a batalha de Gog e Magog, tu vai lembrar de que todos os ímpios, desde Adão até a batalha de Gog e Magog, todos os ímpios que morrem, a alma desses ímpios são destinadas a este lugar chamado lugar de tormento. Então o seio de Abraão, o lugar dos justos do Antigo Testamento. E por que do Antigo Testamento eu já vou explicar. O que divide esses dois lugares é o tártaro, que é o abismo. E o que há aqui nesse abismo? Se no seio de Abraão a alma dos justos do Antigo Testamento, e no lugar de tormento a alma de todos os ímpios, até Gog e Magog, todos os ímpios que morrerem, as almas vão para cá. O que tem aqui então no tártaro, que é o abismo? Alguns demônios estão aqui. Todos não. A maioria dos demônios estão nas regiões dos ares. Efésios capítulo 6, versos 12. Então tem demônios soltos, não é muito, e Satanás também. Mas no tártaro e no abismo tem também demônios aprisionados. E eu sei o nome de um, porque em Apocalipse 9 vai dizer que ali está o Abaddon Apolion. Abaddon Apolion é uma palavra hebraica, outra grega, mas fala de um mesmo demônio chamado de destruidor. No toque da quinta trombeta, o poço do abismo vai ser aberto, e aí esses demônios presos no tártaro vão subir. Quando Jesus chega em Gadara, e ele vai expulsar a legião de demônios que está naquele homem, o que os demônios disseram? Para Jesus não os enviar para o abismo. Então existe um abismo, um lugar de prisão para alguns demônios. Mas se você me perguntar o porquê eles estão ali, aí o seminário tinha que ser 4 dias. Porque aí tem um embasamento lá em Enoque, um livro apócrifo, que vai dizer que Bene Ha Elohim, que Gênesis 6, esses filhos de Deus, que aparece também filhos de Deus em Jó 1,6, Jó 2,1, são os anjos que se relacionaram com as mulheres. E tiveram relações e nasceram uma raça híbrida, então Deus teve que enviar um dilúvio para matar essa raça híbrida, para começar a humanidade novamente, assim como ele criou através de Noé, a sua esposa, Sem, Cã e Jafé e suas noras. Este é um pensamento um pouco mais heterodoxo, mas há muitos teólogos sérios que creem nisso. Tá? Nós não podemos ser desonestos, mas eu fico com a ideia de que não eram anjos. Ali eram homens, quando diz Bene Ha Elohim, porque filhos de Deus, tanto anjos são chamados, mas também homens são chamados. Israel é chamado, Adão é chamado. E todo o contexto ali, em Gênesis 6, só fala de homens, não fala de anjos. E anjos não se casam e não se dão em casamento. Fica estranho dizer que anjos se materializaram, mas tinham, por exemplo, um método, uma maneira de engravidar mulheres e ter filhos. Isso chega a ser muito estranho e nada de ortodoxo nisso. Mas existe esse grupo que crê assim, nós respeitamos, mas esses demônios que estão ali estão aprisionados por algum motivo. E aí nós não sabemos qual. Tudo bem? Então, seio de Abraão, o lugar da alma dos justos. Aqui o abismo que é o tártaro, é o lugar onde estão alguns demônios. E ao lado tinha o lugar de tormento, que é o lugar onde a alma de todos os ímpios são destinadas. Vamos lá. Acontece que falamos sobre o destino da alma dos justos e dos ímpios, mas antes de falar sobre se existe ou não consciência após a morte, eu quero dizer para vós que a logística do seio de Abraão, ela muda. Eu entendo que após a cruz de Cristo, porque a igreja é um plano na eternidade, mas ela vai ser anunciada pela primeira vez em Cesareia de Filipe, em Mateus 16, 18.
mas ela nasce na cruz do Calvário, a igreja. Mas ela vai ser inaugurada em Pentecostes. Então, a partir de sua inauguração, todos os crentes que morrem, as almas não vão mais para o seio de Abraão. Ainda que eu conheça alguns professores de escatologia, amigos, que creem que continua sendo no seio de Abraão, mas eu explico e tento provar o porquê o lugar mudou. Preste atenção. Quando Jesus está na cruz, há 2 ladrões, um à direita e um à esquerda. Desde as 9 da manhã eles estão insultando Jesus. Quase perto das 3 da tarde, aí o Pilatos colocou uma placa lá, sem saber, era o primeiro panfleto evangelístico. Colocou sobre a cruz: este é o rei dos judeus. Aí o ladrão olhou: bom, se ele é o rei dos judeus, ele tem um reino. Aí ele olhou para Jesus e falou: pô, lembra-te de mim. Na nossa tradução, quando entrares, no original é quando vieres no teu reino. Olha o que Jesus disse: na verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No grego não tem vírgula, tá? Para dizer, te digo hoje, estará comigo outro dia, não era no mesmo dia. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, era naquele mesmo dia. Tá, se eu tivesse somente o texto de Lucas 23, 43, que é esse que eu mencionei, o que eu poderia pensar? Bom, Jesus falou: estarás comigo no paraíso, o paraíso deve ser o seio de Abraão. Até aí tudo bem. Mas como eu defino que não é mais o mesmo lugar? 2 Coríntios 12, o Paulo vai dizer que conhece um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, ele falava dele mesmo, subiu ao terceiro céu, vírgula, no paraíso. Então o paraíso não é mais as partes baixas, o paraíso é no terceiro céu. Em Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 9 e 10, na tribulação, os que não vão se marcar com a marca da besta serão degolados. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10, almas clamam debaixo do altar. Que almas são estas? Dos que foram mortos. Ou seja, então, os que foram mortos e salvos do período tribulacional, a alma está clamando aonde? No seio de Abraão? Não, debaixo do altar. Se é debaixo do altar, é em cima. Se é em cima, é no terceiro céu. Então, em algum momento, Jesus levou o seio de Abraão ao terceiro céu. O texto vai dizer que ele pregou os espíritos em prisão. Há 2 interpretações. Alguns vão dizer que era o espírito de Cristo nos tempos de Noé, mas a segunda parece mais razoável. O entendimento de que ele desceu e o pregou não é de caráter evangelístico. A ideia de pregar, ele anunciou alguma coisa. Ele anunciou a vitória aos espíritos em prisão, pegou o seio de Abraão e levou ao terceiro céu. Então, todo cristão que morre, a alma desse cristão, ela é destinada ao terceiro céu. Possivelmente levada pelos anjos, como diz aqui no texto de Lucas, capítulo 16, versículo de número 19 a seguir. Amanhã nós vamos partir para este ponto, meu horário é até 9h30, eu tenho 5 minutos, eu vou trabalhar uma questão aqui agora, e amanhã a gente continua a partir de existe consciência após a morte, e adentraremos sobre o arrebatamento da igreja, e assim sucessivamente. Eu quero dizer é que quando um cristão morre, possivelmente os anjos levam a sua alma ao terceiro céu, neste paraíso. Os ímpios são levados a um lugar de tormento. Agora olha que interessante. O apóstolo Paulo, quando andava por Roma, ele percebeu que todos os objetos em Roma que tinham um selo era propriedade de Roma. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Lembra quando Jesus foi colocado no sepulcro e os sacerdotes e os anciãos, com medo de que os discípulos roubassem o corpo de Jesus, pediram para os romanos tomar conta do local. E aí os romanos, o que eles fizeram? Rolaram a pedra e colocaram lá um selo romano. O selo romano identificava a propriedade de Roma. Na cidade onde eu moro, se você for na prefeitura, os móveis que lá tem um selo, PMC, Prefeitura Municipal de Campinas. É patrimônio, aquilo não se vende, aquilo não se negocia, não troca. Por quê?
é propriedade, patrimônio que pertence a alguém. E aí o Paulo teve uma revelação do Espírito. Ele escreveu aos Efésios 1,13 e disse: nós somos selados pelo Espírito. Pregar para a Assembleia não é ruim, porque você nem conta, eles pegam antes. E escrevendo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, vai dizer que ele conhece os que são seus pelo selo do Espírito. Ou seja, quem é selado pelo Espírito é propriedade de Jesus. Então, quando aquele ladrão na cruz morreu, se a morte, parafraseando em uma licença poética, quis levar a sua alma para o lugar de tormento, quando ela chegou, ela encontrou um selo. O cristão, quando morre, a morte não pode levar para o lugar de tormento, porque encontra o selo, propriedade exclusiva de Jesus. Não toque. Só os selados essa noite. Tenho 3 minutos. Eu vou apresentar meus livros, porque se eu não vender também não vivo, né, irmão? Eu escrevi esse livro de escatologia bíblica, ele tem 400 páginas. Neste livro eu falo tudo isso que eu vou explicar e muito mais, tá? Este livro é Escatologia Bíblica, uma visão apologética, que eu amo apologética, uma visão apologética histórica e manual. A escatologia histórica, um manual para a sua vida escatológica, mas também como que as seitas enxergam cada ponto dentro da escatologia. Mas aqui eu falo também sobre arrebatamento da igreja, todos os personagens do Apocalipse, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, selos, trombetas, taças, batalha do Armagedon, milênio, Gog e Magog, juízo final, novo céus e nova terra, e nova Jerusalém que desce ataviada. Esse me deu trabalho para escrever. Esse aqui eu escrevi com o coração sobre ele. Aqui é mais acadêmico, teológico. Aqui eu falo sobre a casa do descalçado, uma referência em Deuteronômio 25, versos 10. Lá está escrito: assim se fará a casa do descalçado. O que é isso? É porque uma mulher que era viúva, ela poderia ir no cunhado, na lei do levirato, que vocês conhecem, e ela tirava as sandálias dele. Quando ela tirava as sandálias dele, ele tinha a obrigação de se relacionar com ela para que a descendência do seu irmão não perecesse. Se assim não fizesse, ela devolveria o calçado para ele, ia até o juiz da cidade, mas antes ela iria cuspir na face dele. O juiz da cidade iria enviar lá mensageiros que iriam escrever na casa dele: assim se fará a casa do descalçado, porque ele não quis redimir a mulher do seu irmão. E Ruth, ela foi até Boaz e tirou as suas sandálias. Só que o Boaz olhou para ela e disse: você é uma mulher virtuosa, e todo mundo sabe disso, mas eu não posso te redimir ainda que eu queira, porque quem vai te redimir é o fulano. Na Bíblia tem um fulano. Quem que é o fulano? Segundo o Talmud, é o irmão mais velho de Boaz. O direito é dele. Só que o irmão mais velho de Boaz não pode redimi-la, porque segundo o Talmud, ele já tem uma mulher. E aí o Boaz falou: então eu vou redimi-la. Tinha que ir até o juiz da cidade, na frente dos anciãos, dos sacerdotes, pegava as sandálias dele e entregava para ela. Isso era para testemunho, está lá em Ruth, de que ele a redimiu. E o Boaz redime Ruth, e aí eles têm um filho chamado Obed, Obed Jessé, Jessé Davi. E aqui eu falo sobre a cristologia no livro de Ruth. Além de trazer as lições práticas, eu falo que o nosso Elimeleque é o Adão. Quando ele perece, ele empobrece, ele perde a terra. E a terra é entregue para o poceiro, que é Satanás. Aí vai dizer que o príncipe deste mundo, Deus desse século. Só que o poceiro não pode ficar com a terra para ele perpetuamente, porque lá em Levítico 26 vai dizer que a terra é do Senhor. Só que o poceiro é igual movimento sem terra, irmão. Ele toma posse daquilo que não é dele e não quer mais largar. O que aconteceu? Precisa de que um parente de Adão venha redimir quem perdeu tudo. Aí o Boaz, que é nosso Jesus, vai redimir a igreja, que é Ruth.
E por que que Israel cuspiu em Jesus? Não é porque Jesus não quis redimir, é porque eles não entenderam que ele era o Boaz. Só que Ruth não tem nada a ver com isso, desceu a eira, arrancou as sandálias. Só que o Boaz não iria redimir, quem tem que redimir é o irmão mais velho, mas o irmão mais velho já tem uma mulher. Ou seja, Deus não poderia ele redimir a igreja, porque a mulher dele é Gomer. Então Jesus falou, então deixa que eu vou redimir ela aonde? Na frente dos anciãos. E ele não pegou o sapatinho de fogo, ele pegou os calçados do evangelho e diz, vai ser minha testemunha. Deus abençoe vocês, os livros estão lá fora.